Olá, pequenos empresários, meu nome é Camila Reis e hoje eu tô aqui para dividir com vocês como que foi essa primeira semana em que as medidas de proteção para que esse vírus não se alastre com muito mais intensidade do que já está se alastrando e as primeiras medidas do governo para auxiliar as pequenas empresas começaram a surgir. Foi uma semana assim tensa, em que, à medida que as notícias foram saindo ao longo da semana e foi tudo se intensificando, os clientes começaram a ligar pedindo revisão de cenários, revisão de fluxo de caixa e tudo muito incerto ainda. Então, assim, não dá para você prever muita coisa, não dá para você fazer muita coisa porque tá tudo muito incerto. Só que à medida que a semana foi passando, dia após dia, foi vindo mais notícias e aí a gente foi conseguindo prever algumas coisas, mas é nítido, assim. A primeira coisa que aconteceu foi tudo que estava na boca do gol, tudo que estava para fechar, os clientes ligaram e avisaram, cancela, não vai fechar. E é claro que as pessoas se preparam, né? Se eu tô para fechar um grande contrato assim, eu tô contratando uma pessoa, então eu cancelo a contratação, cancelo um monte de coisa. O primeiro sinal foi esse. Eu trabalho com empresas de Belo Horizonte e empresas de São Paulo. As empresas de São Paulo foram as primeiras que, na segunda-feira de manhã, já tinha notícia aqui de medidas que os clientes estavam querendo que a gente fizesse com relação ao financeiro de São Paulo. E muito primeiramente nessa questão de coisas que estavam para ser fechadas, que iriam ser recebidas nos próximos meses, canceladas. Quando foi quarta, quinta-feira, o comércio começou a fechar, assim, paralisar mesmo, e aí foi intensificando tudo. Durante essa crise, a gente vê claramente a diferença entre aqueles que têm reserva financeira, aqueles que têm, às vezes não tem nem a reserva em cash mesmo, mas tem lastro, tem crédito no banco, tem os sócios com patrimônio e tudo mais, que vão conseguir de alguma forma passar por isso. E aqueles que não têm caixa, assim, é triste ver, mas eu vi empresas aqui, clientes meus que foi paralisadas as atividades e tinha R$ 500 em caixa. Então, durante essa semana, nós vimos primeiramente a preocupação dos empresários em pagar a folha de pagamento do 5º dia útil de abril. Então, muitas pessoas, a gente parou de pagar tudo para segurar dinheiro para a folha de pagamento do 5º dia útil. E aí a gente pensa, um comércio fechado, que às vezes não tem nem o dinheiro da folha de pagamento do 5º dia útil de abril, ou às vezes tem só aquele dinheiro, como é que vai ser maio? Como é que essas pessoas vão receber? É claro que a nossa primeira preocupação é estar vivo depois disso tudo. Mas a gente que mexe com o financeiro, a gente percebe claramente, não tem como não pensar nisso. Talvez a nossa segunda preocupação seja não estar falido depois disso tudo. E infelizmente, muitos pequenos empresários, muitas pessoas até que não têm nenhuma reserva e que não tem como se virar com algum lastro bancário, algum lastro em alguma coisa, vão estar realmente muito comprometidas ao final disso tudo. Então, continuando o que eu vim para colocar para vocês, assim, o que nós fizemos de arranjo de fluxo de caixa durante essa semana foi isso. Quem tem caixa e quem estava melhor preparado para uma coisa inesperada dessa, né, uma crise dessa, começou a colocar funcionário de férias coletivas ou férias daqueles que dava para tirar férias, começou a mandar embora. Nós tivemos aqui essa semana muitas pessoas já pedindo para desligar algumas pessoas, porque não tem trabalho, não tem serviço, não tem como. Então algumas pessoas foram mandar embora. E segurando também pagamentos de fornecedores, que é o que vai começar a acontecer cada vez mais. Então, assim, coisas que eram para ser pagas essa semana, em março, antes do dia 20 de março, já foram seguradas, represadas, que a gente fala. E aí, então, as empresas que têm caixa, elas vão se readequar, replanejar, para passar por isso de uma forma mais amena. E as que não têm, elas estão segurando tudo. Não estão pagando aluguel, não estão pagando fornecedor. E é claro que isso tem um efeito em cadeia. O fornecedor que não é pago, ele não vai conseguir pagar o funcionário dele, ele não vai conseguir pagar o outro fornecedor dele e tudo mais. Então, assim, já começou essa confusão toda. E aí, o cenário que nós temos hoje é esse, todo mundo preocupado
em conseguir honrar com seus funcionários no quinto dia útil de abril. E todo mundo pagando, assim, a maioria, principalmente os que estão nessa situação média de caixa e os que estão na situação ruim, os que estão na situação ruim estão deixando de pagar tudo. E os que estão na situação média estão pagando só o essencial. Então hoje a gente está vivendo num momento de estratégia de guerra do ponto de vista financeiro. Pagando somente o essencial, represando tudo que dá para represar. Saíram medidas do governo, muito poucas por enquanto, assim, prorrogação dos impostos do Simples, que vão vencer em abril, maio e junho, para outubro, novembro e dezembro. Estão estudando a questão do FGTS, a questão do Sistema S, mas ainda não está certo. O que ficou efetivamente certo essa semana foi essa questão do Simples. E os bancos, os 5 bancões, os 5 maiores bancos, aderiram a um sistema de prorrogação. Eu mesma fiz negociação de clientes meus, prorrogando parcelas que venceriam nos próximos 60 dias para começar a voltar a ter que pagar essas parcelas a partir de agosto. Enfim, a situação toda tá essa. O que eu gostaria de deixar para vocês nós temos que ter um pouco mais de calma nesse momento, apesar de tudo, mas nós vamos ser atingidos mesmo, todos nós vamos ser atingidos do ponto de vista financeiro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E, infelizmente, quem não tem tanto caixa, quem não tem uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, vai deixar de fazer muitos pagamentos. Então, não é o momento de fazer coisas que não tem absoluta certeza. E tem um apelo aí, todo mundo que acompanha a movimentação do pessoal que trabalha com o financeiro, o pessoal está apelando para que a gente compre dos pequenos, porque as redes, os grandes, igual esses exemplos que eu acabei de dar anteriormente, eles têm lastro, eles têm como se manter durante essa crise. Os pequenos, infelizmente, gente, vai ter muito, mas muito pequeno empresário, assim. É até triste, porque muitos sonhos, muitas coisas vão ser detonadas durante esse período. E é claro que tem as pessoas também. Então, assim, a preocupação principal nesse momento é garantir que os funcionários tenham a folha no quinto dia útil. Mas eu pergunto para vocês, como é que vai ser no quinto dia útil de maio? Se realmente não vierem medidas do governo ajudando muitos pequenos empresários a pagarem seus funcionários ou fazer qualquer outra coisa no quinto dia útil de maio, muita gente não vai conseguir pagar seus funcionários ou vai ter que mandar embora sem fazer acerto. Vai ser uma loucura. Enfim, a gente vai seguir acompanhando e dando notícias para vocês e vamos procurar nesse momento ter um pouco mais de calma, apesar de tudo.